Estamos de volta com o programa Espaço Família. Hoje começamos uma nova etapa aqui no programa. Nós estamos aqui à disposição para servir vocês, é uma honra estar aqui no programa. E esse momento vai ser um momento eu e você aí. Você vai ser meu convidado nesse terceiro bloco. Nós vamos falar um pouquinho sobre conexão entre pais e filhos. Antes, no primeiro e no segundo bloco, eu recebi até uma psicóloga que falou do suicídio na adolescência. E um dos pontos em que ela destacou foi que precisamos dessa conexão entre pais e filhos. Precisamos olhar nos olhos dos nossos filhos. Precisamos saber o que eles têm dentro do coração. Isso, se acontecer na primeira infância, ótimo. Mas se você já perdeu o seu filho, essa comunicação, esse contato, ainda é tempo. É tempo de você se achegar até ele, de você dar um abraço. Às vezes na sua vida, quando pequeno, você não recebeu o amor dos seus pais. Pode acontecer, às vezes você foi rejeitado. Mas não passe isso para o teu filho. Você viveu isso e não foi legal para você. Se esforce, chegue até ele. Mas eu não consigo falar um eu te amo, eu não consigo abraçar. Escreve um bilhetinho, coloca embaixo do travesseiro, vai se achegando. É muito importante você saber o que seu filho tem no coração. Você não pode imaginar o que alegra o coração de Deus quando Ele nos confiou os filhos. Os filhos são tesouros. O que vivemos no dia a dia, dentro de casa, é o mais importante. Nós, pais, temos que ter uma vida coerente. Os nossos filhos têm que olhar para nós e se inspirar. A gente tem que ter uma vida reta, uma vida que eles olhem e falem, como eu queria ser como a minha mãe, como eu queria ser igual ao meu pai, pelo aquilo que a gente vive, não por aquilo que a gente fala. É muito importante a gente ouvir os nossos filhos. Às vezes a gente quer o tempo inteiro educar, quer o tempo inteiro alinhar, quer que o nosso filho seja muito educado, mas a gente está esquecendo de ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. E quantas vezes eles tentam falar e não conseguem? Não conseguem porque a gente está o tempo inteiro chamando atenção. Muitas vezes também eles devem ser acolhidos e não criticados. Eles chegam com algum desafio, alguma coisa que eles fizeram que nem foi tão legal assim e já recebe a crítica. Mas por que você fez isso? Mas por que você não tomou essa atitude? Nós temos que entender que nossos filhos precisam de nós. Muitos pais estão vivendo num piloto automático. Eu cuido sim do meu filho, eu levo, eu busco, eu pago escola, ele faz isso, ele faz aquilo, mas não se tem um tempo de qualidade com o filho. Você não conversa com ele, você não pergunta quais são os sonhos dele. Você tem sonho, filho? Qual é o seu sonho? O que você deseja ser? Você já contou um pouquinho para ele da sua infância? Você já contou dos seus sonhos para os seus filhos? Existem muitas famílias que não têm essa conexão. Eles não se falam, eles não sabem o que o outro está sentindo. Uma outra coisa que eu vivo muito na minha casa, eu peço perdão, não só para o meu filho, mas também para o meu marido. Não só para os meus filhos, mas também para o meu marido. Nós erramos, nós não somos perfeitos. O único perfeito se chama Deus. Foi Ele que fez todas as coisas. Ele que nos criou. E nós erramos. E quando nós pedimos perdão para os nossos filhos, nós estamos mostrando para eles que nós também somos falhos, que nós também erramos. E daí é onde essa conexão se estreita. Quantas vezes eu chego para os meus filhos e falo, desculpa, Davi, desculpa, Lara, a mamãe se excedeu na voz, a mamãe hoje está nervosa. Eu conto o que está dentro do meu coração. A gente não ouve o filho, a gente acha que ele também não tem sentimentos, que eles precisam resolver aquilo que eles estão vivendo. Então, é tempo da gente parar um pouquinho de viver no piloto automático. Vamos olhar para a nossa família, os momentos do almoço, do jantar, do café. Às vezes não se consegue fazer isso todos os dias, mas escolha uma refeição para estar junto. Tenha um tempo de qualidade em família. Faça alguma coisa que todos gostem de fazer, seja um jogo, um filme, coisa simples. Às vezes você sabe que seu filho gosta de alguma coisa, leva para ele. Seja um bombom, nada caro. Hoje os pais pensam tanto em levar filhos para Disney, que o meu filho tem que ter isso, tem que ter aquilo. Será que seu filho quer isso? Ou ele quer a sua presença? Hoje nós vemos filhos gritando dentro de casa por atenção, mas os pais não estão preocupados com isso. Não quero trazer nenhum tipo de peso para você.
Na verdade, eu estou falando para que você se desperte, para que você se sinta responsável por tudo aquilo que acontece na sua casa, mas porque Deus vai te ensinar. Às vezes nós não conseguimos, nós os atropelamos, nós não sabemos como lidar com algumas circunstâncias, às vezes estamos com problemas e não conseguimos ser tão boa mãe, tão boa esposa, mas nós temos um Pai, um Deus que cuida de tudo, é Ele que nos ensina. A gente tem que ter fé e esperança, sim, de ter uma família ordenada, uma família que possa manifestar Cristo por onde ela passe. Nós temos que ter uma vida coerente. Não adianta a gente falar, exigir, se a gente não estiver vivendo isso dentro de casa. Existem muitos casos de crianças, de adolescentes, que até faz algo fora daquilo que seria o ideal, vamos dizer assim. Mas se ele tem uma família estruturada, ele volta. Ele volta, ele pede, ele fala, ele clama, ele se sente protegido. Mas para isso nós, pais, temos que nos despertar. É no dia a dia, naquela hora em que você está perto do seu filho, é na hora do banho. Se o seu filho é pequeno, converse com ele na hora do banho. Se você tem um adolescente, o que ele gosta de fazer? Você sabe o que o seu filho gosta de fazer? Convide ele para fazer algo só você e ele. Saia, faça algo, se joga na vida dele. Às vezes a gente tem filho porque a gente quer que ele seja isso, seja aquilo, mas você já perguntou para o seu filho se ele quer ser isso? Às vezes é um sonho seu, que você acaba reproduzindo isso na vida do seu filho, mas não é isso. Se ele não estiver vivendo o propósito de Deus na vida dele, ele jamais será feliz. Então que nós possamos, pais, nos despertar. Hoje o mundo é tecnológico, hoje as crianças gostam muito disso, crianças que passam horas na frente da televisão, do computador, é muito mais fácil? Vou deixar ele lá para eu fazer as minhas coisas? Sim, só que isso já está se pagando um preço por isso. É tempo da gente se despertar. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês possam acompanhar a vida dos seus filhos. Um beijo especial e até o próximo programa.